Somente no momento que o INSS indefere o auxílio-doença, em regra, que a pessoa tem direito a entrar na justiça, né? Muitas vezes a pessoa está pedindo a concessão do auxílio-doença, porque o INSS indeferiu, ou então, muitas vezes a pessoa está pedindo o restabelecimento, que já ganhava e o INSS não renovou, né? E o auxílio-doença, como os demais benefícios de incapacidade, eu sempre digo que são os benefícios mais difíceis de trabalhar, tanto para advogado como para quem está do outro lado do balcão, juiz, funcionários. Pode acontecer que ser o mesmo caso clínico, um médico da mesma especialidade achar que já está incapaz de trabalho, tem que deferir o auxílio-doença, e outro achar que não está incapaz ainda. Então isso é complicado e normalmente as partes não têm muita informação sobre a CID que aflige o segurado. Então na verdade, como o processo previdenciário não muda a regra do processo civil comum, que quem afirma tem que comprovar, quando o advogado entra com uma ação pedindo auxílio-doença, ele vai ter que comprovar que efetivamente aquela CID incapacita o trabalhador, né? Então ele tem que ter um conhecimento maior, né? Muitas vezes, por exemplo, os advogados dão junto um PPP, que é um documento que pode subsidiar o médico para ver quais são as atividades que o segurado exerce, né? Então, temos todas essas peculiaridades aí em relação aos benefícios de incapacidade. O que teve alteração agora, o auxílio-doença, né, que ele não pode ser maior do que a média do último ano de remunerações do trabalhador. Que o auxílio-doença, apesar de ser 91% da média, muitas vezes dava maior que o último salário, né? Então, era um entendimento já antigo do INSS, teria que mudar. Agora, se por acaso, apesar de ser 91% da média, ainda der maior do que a última remuneração, então vai se calcular aí a média dos últimos 12 meses, e ele não pode ser maior que a média dos últimos 12 meses. Foi a única alteração assim, mais relevante. De resto, os benefícios de capacidade continuam com o mesmo formato, assim, a mesma carência, o mesmo período de 15 dias que a empresa paga para o empregado e depois o INSS paga o dia 16º, por exemplo.